Fala, meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao Pode Chamar, o podcast onde ouvimos o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu sou o pastor Esdras Lins, gestor financeiro e especialista em investimento, e tenho tido o privilégio de ministrar a palestra de educação financeira à luz da Bíblia nas nossas comunidades de fé cristã. Então você que caiu de paraquedas nesse canal e queira uma palestra de educação financeira à luz da Bíblia na sua igreja, só entrar em contato conosco nos canais de comunicação aqui, na descrição do vídeo. Temos gravado aí vários vídeos falando sobre santificação. E o tema do episódio de hoje é sobre santificação e a luta contra o pecado do dia a dia. Para responder as perguntas concernentes a este tema, eu chamei o teólogo Yuri Tavares para estar conosco aqui compartilhando o seu conhecimento. Yuri, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por separar esse tempo aí para estar conosco. Valeu, prazer, privilégio. Oi pra todo mundo, prazer, Yuri aqui, Yuri Tavares, lá do Instagram Tavares Cosmos. Privilégio estar aqui pra gente conversar um pouco sobre tudo que envolve a vida cristã, espiritualidade e tudo mais. Espero que a gente possa ser usado pelo Espírito Santo aqui nesse momento. Amém, que toda honra e toda glória seja dada a ele, certo? Amém. E Yuri, a gente bateu um papo ali no café, né? Mas fala aí pro público que tá te ouvindo e que não te conhece ainda. Certo. Quem é o Yuri Tavares? Como que surgiu esse desejo, né, esse chamado pelo ministério, né, de teologia, como que veio isso? Você até me explicou lá embaixo, mas fala pro público aí como é que é. Desde pequeno eu sempre tive uma vontade de estudar teologia. Isso sempre estava assim na minha frente, desde o momento que eu fui exposto a isso. Desde pequena minha mãe me fala muito sobre a Bíblia, então acho que já acendi esse desejo. Mas conforme eu fui estudando, aprendendo e descobri o tanto de coisa que tem, e a gente vai aprendendo sobre Deus, pelo menos eu me sinto sempre maravilhado, sempre que aprendo algo novo. Isso ia construindo isso em mim. Mas foi no momento da minha conversão, isso eu nem cheguei a compartilhar contigo, no momento da minha conversão, foi num vídeo do YouTube, assistindo o pastor Paulo Júnior. Naquele momento eu senti que eu deveria me voltar para Deus, embora eu já estivesse na igreja desde pequeno. Mas ao mesmo tempo que eu senti que eu deveria me voltar para Deus, eu também senti que eu deveria compartilhar o evangelho. Então eu senti essas duas coisas ao mesmo tempo. Isso foi junto, assim. Então, como se Deus falasse, Yuri, vem para mim, mas também falasse, pregue a minha palavra. Então naquele momento eu tive a certeza de que eu teria que viver pregando a palavra de Deus. E hoje eu tô aqui, me formei em teologia, fiz 4 anos lá no Seminário Bíblico Palavra da Vida em Atibaia. Me formei em teologia, hoje exerço ministério na minha igreja, com o Ministério de Juventude, que assumi por agora. E tenho compartilhado a palavra de Deus nas redes sociais, alcançando, milhões de pessoas todos os meses, milhões mesmo, graças a Deus por isso. Podendo compartilhar um pouco sobre essa temática que eu mais bato, como eu falei, que é a espiritualidade, a cosmovisão, é a luta contra pecados, que é o que tem me movido hoje também. Que benção, né? E é interessante que você já exerce uma atividade pastoral, ainda que não tenha um reconhecimento ali, que ainda vai passar pelo concílio, mas a gente sabe que o concílio só é um reconhecimento público, né? Sim. Daquilo que você já faz. Sim. Você não vai ser pastor depois que passar pelo concílio. Você já é um pastor e aí vai ser reconhecido por isso quando o concílio acontecer, né? E aí a tua igreja tem 78 mil membros. É isso que é o teu Instagram. O teu Instagram é a tua igreja, porque você influencia as pessoas. Né? As pessoas são influenciadas por você e são pastoreadas por você, sim, porque eu tenho certeza que tem pessoas que falam igual você, né? Se comportam como você e tem a visão influenciada por você. Isso aí é uma bênção, né? E essa relação que você falou da tua conversão, né? Eu acho muito interessante, que eu também sou criado no berço evangélico, né? No berço cristão. E aí a gente tem um ponto ali na nossa caminhada ali de Emaús, né? Que a gente anda com Jesus e a gente não tá entendendo ele ainda, né? Assim como seus discípulos estavam com ele. Então é muito diferente de você estar andando com Jesus e, de fato, você entender ele e se comunicar com ele. Porque às vezes você tá andando e tu não tá nem percebendo que tá do teu lado. Tu nem sabe o que tá fazendo, na verdade, né? Sim. Então, eu acho que é um desafio de muitos cristãos que nascem num lar evangélico, num lar cristão. Esse é um ponto alto ali da conversão, né? A tua estrada de Damasco, quando de fato você tem ali o contato verdadeiro com Jesus Cristo, né? Pode me contar um pouco como que foi isso? Tu ouviu a pregação do Paulo Júnior e como é que foi? O que foi a pregação, tu lembra? Lembro, eu lembro perfeitamente. Eu tava numa fase assim da minha vida, devia ter uns 16 para 17 anos, quando esse momento aconteceu. Eu não vejo a conversão como um momento, até comentei recentemente isso, eu vejo ela como um projeto de Deus. Eu acho que tudo que a gente passa influencia
pro que vai acontecer, né? Mas assim, o momento foi ali. Então, nessa faixa etária, eu não tava querendo muito pra igreja. Uhum. Não vivi uma rebeldia externa. Era algo mais interno. Então, eu não queria tanto pra igreja. Eu lembro que meus pais sempre cobravam que eu fosse. Mas eu não queria ir. E aí foi um dia que minha mãe me chamava, meu pai me chamava. Eu falava, não vou de jeito nenhum. Fiquei em casa. Coloquei minha janta. Coloquei ali arroz, feijão. Só tinha isso naquele dia. Coloquei ele no prato. E liguei o YouTube e pensei, poxa, já que eu não fui pra igreja, eu vou ver uma pregação, né? Eu já me interessava pelo assunto, mas nada espiritual, só achava legal. Coloquei a pregação ali e escrevi no YouTube, né, assim, pregação. E aí apareceu uma pregação escrito algo assim, você precisa ouvir essa pregação. Bem evidente, assim, chamativo mesmo. E aí eu cliquei e era o pastor Paulo Júnior e uma pregação, era um corte de uma pregação, então tinha uns 9 minutos, algo assim. Mas o que ele falava, basicamente, durante esse tempo era assim, você nasceu na igreja, os seus pais são da igreja, você esteve o tempo todo, mas você não é cristão, você não conheceu a Deus. E eu olhei para minha realidade, para o meu coração, e eu notei que aquilo era real. Eu tava ali, eu me interessava pelo assunto, mas eu não estava em Jesus. E eu comecei a chorar muito. Eu até falo, eu brinco falando, que eu comecei a comer, tinha antes arroz e feijão, agora era arroz, feijão e lágrimas. Que a comida, as lágrimas caíam na comida. Então, assim, chorei muito, 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 muito a partir dessas palavras do pastor. E reconheci o quanto aquilo era real. Que foi o que gerou isso que eu comentei, né? Tanto a vontade de pregar quanto a vontade de me achegar a Deus. Interessante. E aí você pode explicar pro público que tá nos ouvindo? Às vezes a gente não tem a noção de onde isso pode chegar, né? Pode ser que uma pessoa lá na Coreia do Norte tenha acesso ao YouTube e veja esse vídeo aqui e a gente sabe que é uma forma de evangelização, né? Assim. Como é que funciona esse processo na vida do cristão, né? Tem a primeira regeneração, que é o momento da conversão, ele dizendo, né? Nós somos regenerados em Cristo, e tem a santificação. E aí muitas pessoas acham que é como se fosse um concurso público, né? Tu passou no concurso, aí tu foi regenerado e tá safo. Agora é só manutenir. Sim. É só tu se cuidar pra não ir pro inferno. E me parece que a Bíblia, ela fala da santificação como uma ordem, não como uma sugestão. Sim. Tipo assim, ó, se quiser, se tu achar que é maneiro, tu vai se santificar. Não, tu tem que viver na santificação, né? E 1 Tessalonicenses 4:3 diz que porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, se a Bíblia é tão clara, por que os cristãos hoje, eles não sentem esse desejo ou esse compromisso de se santificar? Então explica pra gente o seguinte, como é que funciona? Primeira é a regeneração, depois é a santificação, certo? Depois é a glorificação. Qual é a tua perspectiva sobre isso? E por que tu acha que os cristãos hoje não estão muito preocupados com essa fase da santificação aí? Tá só preocupado em passar no concurso público ali, Certo. só aceitar e tá safo. Então, Esdras, o cristão verdadeiro, ele vai se preocupar com a santificação. Eu não acredito num cristão que seja verdadeiro que não se preocupe com a santificação. Mas por que muitos hoje não estão preocupados? Eu vou lembrar a frase de uma missionária, não me lembro o nome dela agora, mas ela disse o seguinte: não são os cristãos do Brasil que precisam orar pelos cristãos da China. São os cristãos da China que precisam orar pelos cristãos do Brasil. O que ela queria dizer com isso? Que quem está na China é mais crente? Não é essa a lógica. Mas é a lógica de que para você ser cristão lá, quer dizer que isso é muito mais real do que você ser cristão aqui. Então a gente vê pelos dados, a Portas Abertas está sempre entregando, a dificuldade que é de você ser cristão na China, especialmente nos interiores. Essa galera que se declara cristão numa realidade daquela que é a perseguição, tortura, possibilidade de morte, eles são cristãos de verdade. Isso é um fato. Então, necessariamente, eles estão se preocupando com a santificação. Os cristãos no Brasil, que são cristãos verdadeiros, tais como aqueles cristãos chineses, eles estão preocupados com a santificação. Então, por que tem muitos cristãos hoje que não se preocupam? Porque ser cristão virou moda, pô. Essa é a grande questão. O cristão de verdade, ele tá preocupado. Aquele que não tá preocupado é porque ele se converteu de fato, mas se deixou levar por essa cultura e tá esquecendo o que é a genuinidade do cristianismo, ou ele não se converteu de fato. Você já percebeu que ser cristão tá na moda? Tá na moda, pô. Essa parada de, poxa, eu vou entrar pra igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, agora virou moda. Até ler a Bíblia, você tá sabendo, né? Que agora os blogueirinhos estão lendo a Bíblia agora Muitos. toda. Já viu? Isso. Muitos. Tem uma menina aí que é engraçadinha pra caramba, ela faz piada aí. Ela imita meio menina, assim, às vezes e tal. Aí ela agora já falou que leu a Bíblia 5, 6 vezes. Sim. Aí a pediatra da minha filha
que pelo menos assim, não é autodeclarada cristã ali, tipo, não frequenta uma igreja, agora começou a ler a Bíblia também. Porque, que bom, né? Glória a Deus por isso, que a palavra Acaba sendo bom. vai ser bom, né? Uhum. Mas corrobora com isso que tu tá falando. Tipo assim, é moda, Uhum. é estilo, né? Ah, eu sou cristão, tá tranquilo. Não, exato, entrou na moda. Os índices. Você pode jogar no Google. Você jogar no Google assim, índice do cristianismo. Você vai ver que todos apontam que o crescimento sem parar. A Igreja Católica não para de receber gente. Isso não para de acontecer. Por quê? Porque emergiu na cultura. Agora, a cultura faz sentido ser cristão. Por quê? Porque o mundo é cíclico. Ele sempre roda em quesitos de moralidade. Então, as gerações passadas, elas eram muito mais progressistas. Então, elas queriam ser disruptivas. Elas queriam pegar a cultura que era mais conservadora há muito tempo atrás e agora é mais liberdade. Só que as novas gerações, a geração Z, né, de mim para baixo, é uma geração que tende a adotar mais o conservadorismo do que o progressismo. Então, os estudos mostram isso também. Obviamente, de maneira geral, ainda não. Isso é algo progressivo. Mas eles adotam mais. Então, o que essa geração ela tem feito? Ela tem abandonado o álcool. Ela tem abandonado o cigarro. Ela tem feito, as pesquisas provam isso, menos sexo casual do que as gerações passadas. Eles têm agido assim. Aí tu pensa, pô, não bebo álcool, não bebo, não fumo, não faço sexo. Onde eu vou encontrar gente parecida comigo? No evangelho. Dentro da igreja. É. Então você entra pra igreja porque a sua cultura faz sentido dentro da igreja, mas não necessariamente você tem Jesus. Então a gente vê uma onda de gente que tá na igreja, que fala que é cristão, mas que não busca santificação. Por quê? Cara, talvez porque não tenha recebido o evangelho. O evangelho genuíno, né? É o evangelho Verdade. genuíno. E agora deixa eu te perguntar, você falou sobre essa questão da China, né? Dos cristãos lá, em tese, serem Aham. até mais, né, verdadeiros, vamos dizer assim, porque eles aprenderam na dor, né? Sim. Eu te falei que eu fui fuzileiro muitos anos, e aí tem uma frase lá dentro que a gente fala muito, que eu concordo, e talvez não 100%, mas faz sentido, que é o seguinte, que aprendizado sem dor cai no esquecimento. Certo. Então, acho que justamente esse fato da cultura favorecer o evangelho, como não tem perseguição e tal, tu acha que isso atrapalha no fato do cara ser o cristão verdadeiro? E se sim, né, como que a gente poderia tratar isso hoje em dia? Como é que a gente faz para as pessoas de fato entenderem? Eu acho que com o advento do culto dopaminérgico, né, Uhum. ele abarcou muita gente isso, porque agora as igrejas, se não se cuidarem, parece um show, né? Tu chega numa igreja, Verdade. aquela jogo de luz, aquela coisa toda, não tô criticando essa questão, mas é uma preocupação concernente. Eu já participei de uma entrevista que perguntaram isso pra mim. Pastor, como é que o senhor vai lidar com essas questões de culto, né? De dopaminérgico. Então, assim, é uma preocupação minha. Se um dia for da vontade do Senhor que eu seja um pastor titular de uma igreja, eu vou me preocupar muito com essa questão da pessoa saber exatamente o que ela tá fazendo ali. Não ser só um jogo de luz, ser algo psicológico, entende? Sim. Qual é pra você? Qual é o resultado? Qual seria a solução pra isso? Pra que a gente diminuísse essa porcentagem de cristãos de moda, como flamenguistas. Uhum. Né? A minha mãe diz que ela é flamenguista, mas ela pergunta qual é o nome do goleiro do Flamengo, vai falar que é o Bruno. Entendeu? É nesse jeito mesmo, é o não praticante. Não né? praticante. Você do não praticante. Então, com certeza tem uma influência gigantesca da cultura, que é uma cultura que absorve isso, como eu falei, por essa questão de você querer ser esse tipo de gente e você encontrar essa cultura dentro da igreja. Você tem uma comunidade. Eu conversei com um rapaz recentemente que está há um tempo na igreja, também, cara, tem 7 milhões de seguidores no Instagram. Jantei com ele esses dias. Tá na igreja há 6 meses. Quando eu perguntei por que ele tá na igreja, a resposta dele não foi porque Jesus me transformou. A resposta dele foi porque aqui eu encontrei uma comunidade. Então, assim, pô, pensa parecido, mas não é o motivo principal. Então, sim, a cultura é um dos grandes problemas, afeta, como você perguntou, afeta. Quem sofre perseguição, entendeu? Ele vê na prática, ele sofre na prática, ele entende na prática tudo o que está acontecendo. Mas quando eu falo sobre isso, Esdras, não é necessariamente a ideia de o cara que tá lá, ele é mais crente. Não, A ideia é que o cara que tá lá e não é crente, ele não vai ficar falando por aí que é crente. Então essa é a lógica. Tem muitos aqui que não são e estão falando que são. Mas por que estão falando que são? Porque a cultura vê isso agora com olhos positivos. Ela tem mudado para isso. Ainda é lento. Você ainda vê uma cultura mais progressista. Mas a cultura tem mudado para isso. Então tem se tornado agora uma honra você ser crente. Antes, quando você falava que era crente, há uns 15 anos atrás, a galera ria de você na escola. Isso. Você era chacota. Agora não, os amigos também estão entrando por esse caminho. Agora isso é louvado. Então a cultura contribui para isso. Como que a gente lida com isso então?
a gente precisa voltar a falar do evangelho nas nossas igrejas. A gente precisa falar do evangelho puramente como ele é. Porque a gente tem misturado o evangelho com muitas coisas. Hoje, nós temos mais sermões nas nossas igrejas que falam sobre conduta do que sermões que falam sobre Jesus. Isso é o inferno também, quase todo mundo. Exatamente. Não vai fazer diferença. Então, você chega no culto e o pastor tá pregando, você tem que agir assim, você tem que fazer isso, você tem que se comportar dessa forma. Você não bebe, você não fuma, você não... Entendeu? Tá na Bíblia. Mas por que eu não faço essas coisas? Porque Jesus é o meu ponto de partida. Então, se eu prego um sermão, para mim os sermões hoje eles têm grandes problemas por causa disso. Se eu não prego sermão incluindo Jesus, eu crio essa ideia de que é só comportamento. Por isso eu acredito que hoje a gente está saindo da teologia coach, tá? A gente viveu a teologia coach, né? Que essa teologia vai dar tudo certo na sua vida, você é a pessoa perfeita para Deus e tudo mais. E a gente está entrando na teologia comportamental, que é a ideia do eu tenho que agir dessa maneira. Pô, mas por que eu tenho que agir dessa maneira? Então o evangelho que fala de comportamento sem fundamento, ele não é evangelho. Ele é qualquer coisa. Então você não precisa do pastor pregando Jesus. Você coloca alguém para palestrar sobre como eu devo viver uma vida melhor. Entendeu? Então é essa a lógica. Nós paramos de falar sobre o que o evangelho é e nós estamos falando sobre o que o evangelho faz. É basicamente esse o problema. E acho que isso aí, aprofundando essa conversa, entra justamente nessa outra questão, né? De que a gente fala pouco sobre céu e inferno e também sobre pecado. No Discipulado do Homem ao Máximo, a gente estuda lá, né? Sobre essa questão de que hoje a gente faz um eufemismo com o pecado. Fala que é problema. Problema é problema. Pecado é pecado. Câncer é um problema. Né? Pobreza é um problema. Alguma coisa no casamento é problema. Agora... Traição é pecado, não é problema. Eu tô com um problema, trair minha esposa. Não, tu não tá com problema, tá com um pecado que vai te levar pro inferno. E aí pouco a gente trabalha sobre isso, né? E Eclesiastes 19:1 diz assim, quem despreza as coisas pequenas, pouco a pouco se ruína. Tu acha que essa questão dessa falta de interesse sobre a santificação e tudo perpassa por essa questão de a gente também não trabalhar essas coisas pequenas, porque isso aí a gente acaba deixando de lado, como fofoca, lascívia, pensamentos impuros, pequenas mentiras. A gente também trabalha pouco isso dentro da igreja, muitas vezes, né? A gente não fala sobre isso, olha, a gente não repreende mais a fofoca. Na nossa época de adolescente, né? Quando o pecadinho que a pessoa tinha ali era excluída da igreja. Não que isso era certo, mas tô dizendo que a gente batia em cima disso aí. Tratamento mais radical. Mais radical. Hoje em dia, isso já é acobertado, muitas vezes, né? Tu vê que... Quantas vezes será que um pastor aí no último ano repreendeu ou admoestou alguém ali sobre a questão da fofoca? Sim. Pregou sobre a lascívia, que são coisas que destroem toda uma comunidade, né? E aí, qual é a tua percepção sobre isso em relação a isso? Faz sentido. Tem até um livro muito legal chamado Pecados Intocáveis. Pecados Intocáveis. É um livro que trata sobre pecados que a gente não costuma muito falar sobre. Porque parece que a igreja brasileira ela escolheu alguns pecados para falar, né? Bebida, sexo antes do casamento. Bebida, sexo antes do casamento, homossexualismo. Então, só existem essas coisas, entendeu? Então, não que a gente não deva falar. Beleza, a gente tem que comentar sobre tudo. Só que a gente esquece alguns. Fala... quantos anos você tem mesmo? 34. 34. Quantas vezes você ouviu uma pregação na igreja sobre gula? Não, nunca. Eu nunca ouvi também. Tenho 24 anos de idade, nunca ouvi. Eu já perguntei isso pra várias pessoas. Ninguém nunca me falou. Uma vez. Todas me falaram, nunca. E talvez as pessoas nunca tenham se sentido mal por ter uma gula. E eu posso te falar que eu já me senti mal. Eu tinha que comer tanto, que eu falei assim, cara, eu pequei. Na moral, eu pequei porque eu tô passando mal de tanto que eu comi mais do que eu deveria. Sim. Entendeu? Então, assim, diversos motivos, mas prejudica o templo do Espírito Santo, me sinto mal, tu se sente até triste, cara, depois que tu come dessa forma. Então, é um tipo de pecado que... E você vê que isso aí é uma coisa que a gente banaliza, porque a gente faz piada com essa parada. A gente faz piada. Em vez da gente pregar contra, a gente faz piada com a gula. O pastor tá lá na igreja, não sei o quê. O crente não bebe, mas come muito. Pô, mas calma aí. A bebida é pecado, que é o que eu falei. A gente coloca como um grande pecado. Beber é pecado, não sei o quê. Mas comer não. Aí eu falo, não, beber é pecado, né? Mas eu chego pra agulha e eu falo assim, não, poxa, mas o crente come porque o crente não bebe. O crente faz festa e come sem parar. Só que é pecado também. Mas em vez da gente tratar como
um pecado grave, entendeu? O que a gente faz? A gente faz piada. Isso é tão absurdo que na Bíblia, quando o povo, né, ele estava no Egito, no deserto, e aí ele começa a pedir a Deus, porque as comidas do Egito, não sei o quê, não sei o quê. Deus, ele fica tão irado que ele fala assim, pô, vou matar todo mundo. E aí você pode ler o texto vai dizer assim, por causa da gula. Por causa, em hebraico, do desejo, né? Que é esse desejo da comida. Então é um pecado tão grave a ponto de Deus, poxa, falar isso. E aí a punição que Deus dá é o quê? Mandar um monte de carne, um monte de codornizes, para eles comerem até se entupir e de não aguentar mais, entendeu? Por quê? De tão grave que é. E a gente trata como piada. Banalizamos. E sente orgulho, inclusive, né? E sente orgulho. Fala assim, qualquer reunião tem que ter comida. Tem que ter comida, e porque a gente come muito mesmo e tudo. Então, assim, justamente são esses pequenos pecados que nos afastam da santificação. Sim. Acredito isso. Né? Que vai impedindo ali que a gente consiga se aproximar cada vez mais da estatura do varão perfeito, né? Isso. Então precisamos bater muito nisso. Na verdade, trabalhar vários pontos que não são trabalhados hoje em dia. Uhum. Como é que você acha que é uma forma boa? Exemplo, pequenos discipulados, como é o máximo e tal. Tu acha que isso funciona? Uhum. Com certeza. Para mim, a principal coisa que a gente teria que reavaliar do que a gente tem feito na igreja brasileira, como eu comentei, cara, é o sermão. A primeira coisa é a gente melhorar os nossos sermões, porque ali tá a formação de pensamento da galera. A formação de pensamento das pessoas que estão na igreja, ela começa pelo sermão. Uhum. Que é a maior parte do tempo que a gente passa ouvindo alguma coisa. Então, o último sermão que eu preguei na igreja, poxa, foi de 1 hora. A pessoa não vai gravar tudo que eu falei em 1 hora. Talvez ela até perca atenção em alguns momentos, por causa do tempo que é. Mas vai ter alguma coisa ali que ela vai levar para casa. Se ela levar uma frase ou outra coisa, já tá bom. Só que se o meu sermão não é... Quando eu falo sermão bom, é sermão bíblico, que vem da Bíblia. Não é necessariamente muito bem comunicado e tudo mais. Não, tá vindo da Bíblia. Então já vai criar uma linha de pensamento. Então, esses momentos como pequeno grupo, esses momentos como discipulado, eles reforçam tudo isso que a gente está construindo a partir daquela linha de pensamento. Porque demora a evidenciar. Mas se a gente começar a, nas nossas conversas, falar sobre isso, já muda muita coisa. E tem uma coisa que eu tenho... que eu estou propondo também, além dos pequenos grupos que colaboram demais, é da gente começar a conversar isso nos pátios, cara. É da gente trazer o evangelho real desse jeito que é pro pós-culto, sabe? Porque a gente acaba o culto, aí vai todo mundo lá na pizzaria, nada de errado, desde que não haja gula, né? Como a gente comentou. Mas a gente vai lá pra pizzaria e ninguém comenta sobre o que foi falado no culto. A gente fala sobre outras coisas. Por quê? Porque aquilo não é tão real nas nossas vidas a ponto da gente querer conversar. Então é trazer aquilo não só para os momentos de ensino, mas também trazer aquilo para os momentos ordinários da nossa vida. Sim. Tem uma questão dessa situação, o seguinte, por exemplo, eu não sei como é que é o grupo da outra igreja, mas na minha igreja, o grupo lá do WhatsApp da igreja ali sei lá, não é ostensivo. É um grupo que as pessoas botam ali, às vezes pedir oração e tudo, mas não se comenta sobre o tema da pregação. Eu tenho um grupo do quartel que, olha, já tô fora do quartel tem 2 anos. Certo. E eu falo daquele grupo do quartel todos os dias. Imagina. A gente bota uma piadinha ali, fala uma coisa engraçada. Então, assim, por que a gente não aproveita os grupos do WhatsApp da igreja, já que tem milhões, né? Tem milhões no grupo. Tem o grupo da igreja, grupo dos homens, grupo dos jovens. E por que a gente deveria fazer isso de forma mais ostensiva, né? Mais ordinária. Comentar sobre pregação, falar mais sobre, mas aí a gente não faz. Nas coisas do mundo a gente se preocupa, a gente brinca, a gente faz piada, mas no grupo da igreja a gente não quer fazer. Na verdade, não quer nem ter grupo da igreja, né? Quando tem grupo da igreja, a pessoa ainda reclama, né? E aí, dentro dessa questão também do pecado, né? A Bíblia fala muito sobre mente, né? E aí, dentro da educação financeira, o primeiro ponto que eu falo nas palestras é justamente sobre isso, né? Sobre tudo que tiver que guardar, guarde depois o teu coração, né? A tua mente. Que dele procede as veredas da vida, não é isso? Aí Filipenses lá 3:4, se não me engano. Tudo que for bom, justo, amável, tudo isso pensai, né? E aí em Romanos 12:2 diz, né? Transformai pela renovação da vossa mente. Sim. Grande parte na luta contra o pecado começa aqui na mente. Porque tudo começa aqui na mente, né? Na sua opinião, na prática, como o cristão pode ali renovar a mente em um mundo hiperestimulado digitalmente? Cara, ontem eu olhando no TikTok, tava vendo finanças e política, que aparece muito pra mim. E teologia, né? Do nada veio uma parada de massagem. Aí já uma mulher seminua no TikTok. Eu fico pensando, olha o desafio para um jovem. Imagina, né? Sim. Você pode falar muito bem sobre isso, né? Tu não é casado ainda, né? Não. Então, olha, como é que gerencia todos esses estímulos? Como é que o cristão, e aí você com uma pessoa que vive nessa realidade também, né? Com 26 anos, solteiro, como é que consegue
renovar a mente nesse mundo tão estimulado aí que nos conduz ao pecado. Nessa luta contra o pecado, Esdras, a gente tem que entender que todo pecado começa no coração. Todo pecado começa no coração. Tiago vai falar disso, né? O pecado, ele começa como se fosse uma gravidez. Ele começa pequenininho, ele vai aumentando até que dê a luz e gere o pecado. Então ele fala sobre isso. Todo pecado começa no coração. Você mencionou um versículo muito importante. Dentro de tudo que deve guardar, guarda o teu coração. O coração na lógica hebraica, ele não é o coração na nossa lógica, porque a gente vê o coração, figurativamente, como algo emocional. Para a cultura hebraica, não. Quando se fala coração, é o que a gente chama de mente. É a mesma coisa para eles. Porque para eles o coração é o centro de comando. Então quando eu falo assim, eu devo cuidar da minha mente, eu tô falando de vários aspectos. Do que eu penso, do que eu quero, do que eu desejo, tudo mais. Pro hebreu, pro judeu, né? É essa mesma lógica. Então quando fala, quando tudo se deve guardar, dentro de tudo deve guardar, guarda teu coração, o que tá falando ali é, guarda todas as fontes de tudo que você faz. Então o coração, ele tem 3 peculiaridades, né? Ele toma decisões, então ele é volitivo. Ele é emocional, então ele é emotivo também. E ele raciocina. Na lógica hebraica, ele raciocina. Então ele também é racional. Ou seja, dentro de tudo que deve guardar, guarda teu coração. Tá falando da gente cuidar do que a gente sente, do que a gente pensa, raciocina e do que a gente deseja. E aí eu vou lembrar de Jesus também, fazer o encaixe. Quando Jesus vai falar sobre os desejos, ele vai falar que os nossos olhos são essa porta de entrada. Então, se os nossos olhos forem bons, nossa alma será boa. Se os olhos forem maus, por quê? Porque há uma troca do meu coração com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu percebo, com aquilo que eu escuto. Então, enquanto o meu coração toma os desejos, sente, os meus olhos, eles estão entregando coisas para o meu coração. Então, isso é um ciclo que acontece frequentemente. Eu vou trocando informações. Por que eu estou falando tudo isso? Porque dentro da sua pergunta, essa é a resposta que a gente precisa. A resposta é de que eu preciso cuidar do que eu sinto, do que eu penso e do que eu desejo. E como que eu cuido dessas coisas? Eu cuido entendendo que o meu pecado não é chegar numa mulher lá e adulterar. Não. Isso é a prática do pecado. Mas o pecado em si, ele está dentro do coração, como Jesus falou. Então, se eu olhei, desejei, como ele comentou, próprio Jesus, eu já pequei. Então, nesse momento, eu já pequei. Então, como que eu vou lidar com isso? Eu vou não só me privar de ir lá e fazer, eu vou ir muito antes disso. Eu vou, no momento que eu olhar, eu já vou pedir perdão a Deus. Eu olhei, eu peço perdão a Deus. Você comentou o vídeo no TikTok, o algoritmo ele faz isso. Mesmo que ele esteja muito bem trabalhado para não mostrar, às vezes ele mostra. Porque ele sabe que, poxa, aquilo prende as pessoas. É um negócio maligno, cara. Satanás usa desse negócio. Então o que eu tenho que fazer? Poxa, apareceu para mim. Não senti nada, mas ali já passei rápido, o mais rápido possível, então até bloqueei o vídeo. E ali no meu coração eu já falei, Deus, poxa, me perdoa se eu pensei algo de errado. Cara, eu sonhei uma coisa que eu não devia. Eu acordo e eu falo, Deus, me perdoa por causa desse sonho aqui. Porque eu tô trabalhando esse ciclo que vai e que vem. Então poxa, tudo é automático. Eu olhei assim, já pedi perdão a Deus. Tem uma frase que tá passando pra mim direto no Instagram que diz assim, o diabo não quer te fazer sofrer. Porque no sofrimento, tu busca Cristo. Ele quer te fazer conformar. Legal. Então, assim, quando tu se conforma... Ele não quer fazer tu sofrer com o pecado. Ele nem quer fazer tu, tipo assim, trair tua esposa e se separar dela. Porque aí, depois de se separar, tu vai querer voltar pra Cristo. Tu vai, caramba, perdi minha família. Não, ele quer só fazer você se conformar com aquilo. Então, assim, quando você se masturba, ele nem quer que tu tenha uma consequência disso. Tipo, tua mãe veja, teu pai veja, tua esposa veja. Não, ele quer só que você continue fazendo aquilo conformado. De uma forma conformada. Não precisa aparecer, né? Não precisa aparecer, porque depois que a gente se conforma, e aí o pecado é justamente nisso. E aí, como tática de guerra, né? Tu pensa em destruir pequenos grupos primeiro. Sim. Né? Tu implementar uma fofoca, dentro um desânimo e tudo. Tem uma estratégia de guerra que é chamada de guerra de atrito e guerra de manobra. Dentro de uma estratégia militar. A guerra de atrito, o nome já diz, é atrito. É tiro e bomba e tudo. Mas tu consegue ganhar uma guerra só com a guerra de manobra, sem dar um tiro. Apenas lançar um coronavírus, pegar um casalzinho de mosquito da dengue e jogar lá nos Estados Unidos, que não tem dengue lá, pronto, acabou. Tudo acabou com a moral da tropa, com a moral do país. Então o inimigo, ele tenta o tempo todo fazer aquilo. Uma vez eu vi também uma situação muito interessante. Falou assim, o diabo, ele não quer a tua casa, ele quer o prego. Começou assim um carrossel. Pra chamar a atenção, né? Legal. O gatilho de engajamento ali, né? Não tem como tu não ler aquilo, cara. Que emprego é esse? Aí falou que um corretor de casa foi comprar uma casa e falou, quanto tu quer nessa tua casa? Aí o cara falou, não quero vender, a casa é muito boa, a casa
muito linda. Aí não quero vender. Ele, pô, deixa eu pago o preço. Fala quanto quer que eu pago, eu dobro o preço. O cara, não quero. Aham. Aí falou assim, então me vende só um prego dentro da tua sala. Te pago R$1 milhão num prego. Aí o cara, pô, tu vai pagar R$1 milhão num prego aqui na sala? Então tá, tudo bem. Aí o cara foi e pagou R$1 milhão. Aí ele veio com uma carne, um pedaço de picanha grandão assim e prendeu no prego da sala. Aí o prego é meu. Eu comprei. Deixa a carne aí. Aham. Aí aconteceu, com uma semana a carne estragou. Empesteou a casa toda. E o Sim. cara não podia tirar. Porque o prego era dele, ele pagou pelo prego. Sim. Então a carne apodreceu de tal forma que ninguém conseguiu ficar na casa, teve que sair da casa. É o que acontece com o diabo. O diabo não quer a tua vida toda, ele quer só um Muito prego. bom. Então é esse pecadinho aí que tu tem, que atrapalha a tua santificação e que ele quer te fazer conformar com isso pra destruir toda a tua vida lá na frente, né? E não só a tua, de outras pessoas. E, por exemplo, o que aconteceu com Miriam em relação lá à inveja que ela teve de Uhum. Moisés e tudo. O povo, ela teve lepra, então atrasou o projeto ali justamente por causa da atitude dela. Moisés, quando matou lá o egípcio. Mais 30 anos ali para conseguir a promessa se cumprir. Então, o que você faz, o pecado que você tem, não atrapalha só você, atrapalha todo mundo que tá à tua volta. Uma coisa que eu falo sempre, Wesley, é Satanás, ele não é inimigo da boa moral. Satanás é inimigo de Deus. E se eu estou apegado à boa moral, não necessariamente eu estou apegado a Deus, que foi o que a gente conversou sobre teologia comportamental. Então, talvez para Satanás seja interessante que eu cuide da minha família. Uhum. Talvez para Satanás seja interessante que eu ajude uma senhorinha na rua com as compras, sabe? Seja interessante que eu faça uma doação para alguém que está passando necessidade. Talvez seja interessante, Esdras, que eu vá para a igreja, que eu esteja lá no domingo, que eu esteja junto com as pessoas, que eu até me emocione. Desde que eu não esteja com o coração voltado para Deus. Então, se eu sou uma pessoa boa, se eu sou alguém justo, fazendo as coisas certas, mas não tenho Deus no coração, pô, Satanás está pulando de alegria. Então, para que ele vai me prejudicar? Então, às vezes, ele não vai nem me tentar com as coisas ruins. Não, ele vai me deixar como uma pessoa certinha. É um infiltrado ali. É um infiltrado, ele deixa como uma pessoa certinha, fazendo tudo bem, tudo direitinho, mas o meu coração não tá em Deus. E ele tá sorrindo pra caramba com isso, porque ele não precisa que eu seja alguém ruim. Ele só precisa que eu não esteja em Deus. Eu não sei se tu lembra da história de Jeú, lá em Reis. Ele destruiu ali o resto que faltava dos profetas de Baal. Aham. Aí matou Jezabel, não é isso? Quando ele chega lá, Jezabel joga no Isso. templo lá e tal, aquela coisa toda. Joga lá. Aí no finalzinho da história, fala que ele fez tudo isso aí, mas Deus tirou ele porque ele ainda guardava idolatria no coração dele. Então, tipo, se tu vê, o cara fez muitas coisas visivelmente boas, Uhum. mas o coração dele não estava todo voltado para Cristo. Tinha idolatria. Irmão, o que mais tem no nosso coração se a gente não cuidar é idolatria. Idolatria pelo podcast, idolatria pelo teu carro. Imagina, tipo assim, Deus o livre agora acontece, eu não consigo mais gravar o podcast. Uhum. E aí? Como que isso vai afetar minha espiritualidade? Será que eu vou olhar pra isso aqui e falar assim, não, tudo bem, é um projeto do Senhor. Então Deus me deu, Deus encerrou, acabou, não tô conseguindo fazer, tá tudo bem. Uhum. Se essa por aqui eu tô gostando, será que o podcast tá acima da minha vontade, da vontade do Senhor na minha vida, entende? Tipo, então assim, a gente cria várias idolatrias dentro do nosso coração. Sim. E que atrapalha a nossa santificação, pô. Às vezes não pode não ser tão escandaloso como uma traição, mas às vezes é uma fofoca, tu não consegue se libertar da fofoca, tu não consegue se libertar da gula, da lascívia, e por aí vai, né? Em 1 Coríntios 6:18 diz assim, fugir da imoralidade sexual. Uhum. A Bíblia manda fugir e não negociar, né? Sim. Sobre a imoralidade. Como discernir quando devemos enfrentar uma tentação e quando precisamos simplesmente fugir dela? Tipo, nem tudo a gente deve fugir, nem tudo a gente deve enfrentar. Como que a gente consegue, dentro desse caminho aí, separar uma coisa da outra? Ó. Tentação, a gente foge. Pecado, a gente enfrenta. E essas duas coisas a gente não pode misturar. A tentação, quando ela aparece, eu preciso correr dela. Os grandes casos que a gente tem, o maior deles, José. José, ele vê a tentação diante dele, ele não pecou, ainda ele não chegou a pecar, ele viu a tentação e ele sai correndo. Então ele foge. A própria Bíblia acabou de dizer, fuja da imoralidade sexual, fuja da aparência do mal. Então eu fujo antes de pecar. Mas no momento em que eu pequei, já não adianta mais fugir, porque está dentro de mim, me contaminou. Então agora que o momento que eu pequei, não foge mais, agora enfrenta. Então como que eu lido com a tentação? Eu corro dela, para não cair. Mas se eu cair, então o que eu faço? Eu vou enfrentar.
Então não tem como vencer um pecado sem enfrentar ele, cara. Não tem como. Se eu já tô pecando, eu preciso enfrentar, não adianta ficar fugindo. Ah, eu já tô pecando naquilo, caí, então eu vou bater de frente. Obviamente eu não tô falando aqui no sentido de, poxa, vou me expor ao pecado. Não, Sim, sim. talvez o fugir seja uma estratégia. Mas eu falo no sentido de, tipo assim, só vou me esconder, só vou virar o rosto pro lado. Não, eu vou ter que orar sobre aquele negócio. Eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa. Eu vou ter que me afastar de um monte às vezes de pessoas, às vezes de coisas, sabe? Me desfazer de objetos para poder vencer aquele pecado. Isso é enfrentar, entendeu? Então, no momento em que há uma tentação, que eu ainda não caí naquele negócio, foge, meu irmão, sai correndo. Faz igual José, sai correndo mesmo que as pessoas riam de você, sai correndo. Agora, cair no pecado, aí você tem que enfrentar. Aí é declarar guerra. É acordar todo dia falando, Deus me ajude a vencer isso aqui, e é dormir todo dia falando, Senhor, obrigado porque o Senhor me ajudou hoje. Então é todo santo dia enfrentar, batalha. No livro O Homem ao Máximo diz que o pecado ele só sai pelos lábios. Então, o confessar o teu pecado, Deus é um Deus de especificidade. Sim, sim. E aí, acho que falta na gente também a especificidade. Senhor, perdoe todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Uhum. Deus sabe. Mas perdoe esse pecado. Sim. Senhor, eu pequei contra ti, eu falei, eu fiz fofoca, eu desejei a mulher do meu próximo, eu desejei o bem do meu próximo. Me perdoe naquela hora que eu falei isso. Especificidade. Eu acho que também as pessoas geralmente não são específicas naquilo que estão pedindo. Uhum. Né? Só jogam assim do alto e Deus sabe o que tá, mas ele quer ouvir de você. Quando o meu filho erra, eu quero que ele fale o que ele errou. Uhum. Não, papai, eu desobedeci. Sim, não, tá. Desobedeci aonde? Eu quero ver se ele entendeu o que ele tá fazendo. Uhum. Não, eu desobedeci no momento que eu não cumpri a ordem que o senhor me deu. Quando o senhor me chamou e eu não vim. Aí sim, pra mim, aí eu tô satisfeito. Mas quando ele fala só que eu só desobedeci, aí é muito fácil. Uhum. Aí ele tá só mascarando ali uma coisa que foi bem pior, né? E em Gálatas 5,16, o apóstolo Paulo, né, escreve assim: andai no espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Eu acho que muitas pessoas tentam também a santificação pela força do próprio braço, né? Em Salmos 20, versículo 8 e 9, se eu não me engano, diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor. Eu acredito que muitas pessoas confiam muito no seu potencial, né? Então, assim, a gente tem uma prática de falar muito bem. Uhum. Então, eu confio muito nisso, por exemplo. Se eu tivesse que fazer uma prova oral, se tivesse que dar uma palestra, eu daria uma palestra para, eu acho, né? Que eu conseguiria dar uma palestra para 70 mil pessoas no Maracanã lotado e não tremeria. Poderia ter presidente da República, ministro da ONU lá, que eu ia falar muito bem. E a tendência nossa, carnal, é justamente essa: confiar na nossa própria força. Sim. E às vezes deixar Deus de lado. Não, senhor, pode ficar tranquilo que falar é comigo mesmo. Pode deixar que eu falo, né? Então, muita gente tenta vencer o pecado apenas com disciplina humana e sempre falha. Qual é o papel do Espírito Santo no processo diário da santificação? Como é que você acha que a pessoa... quais são as atitudes, né, que ela precisa adotar para que deixe o Espírito Santo transbordar nela e fazer o papel dele, né? Sim. E depender dele nesse processo. Então, tudo que o Espírito Santo precisava fazer para a gente vencer um pecado, ele já fez. Já está pronto. Não falta nada do Espírito Santo. Tem muita gente que vive orando para Deus livrar ela de um pecado, mas nunca consegue. Por quê? Porque Deus já fez a parte dele. Às vezes as pessoas não entendem isso. A parte de Deus está feita. Tudo que Deus poderia nos entregar para que a gente vença um pecado, ele já entregou. O que está faltando? Está faltando eu fazer uso, eu acessar esse negócio. É interessante que esse texto que você comentou, Gálatas 5,16, andem no Espírito e jamais satisfarão o desejo da carne. Várias versões vão traduzir, jamais, de maneira nenhuma, de modo nenhum. No grego tá assim, ime, que significa não. É como se tivesse duplicado. É uma ênfase que Paulo coloca para ficar claro. Esse que é traduzido muito bem, eu acho, por jamais. Porque quem anda no Espírito não satisfaz o desejo da carne. Então a batalha existe. Mas quem anda no Espírito não vai satisfazer. Tipo assim, não tem como. Isso aqui é a fórmula bíblica para lidar com o pecado. E é impossível você não conseguir se livrar de um pecado se você fizer isso. O quê? Andar no Espírito. Andem no Espírito e vocês não vão satisfazer os desejos da carne. E o que é andar no Espírito? Então, esse é o ponto. O que é andar no Espírito? Essa ideia do estar em Cristo, que Paulo vai trabalhar diversas vezes durante a Bíblia, né? Ele vai falar estar em Cristo, né? Esse termo, por diversas vezes nas cartas dele. Que é a ideia do eu viver nesse estado. Quando eu falo para você assim, tô em jejum. Isso implica necessariamente que eu não estou comendo. Que naquele momento eu estou em jejum. Qualquer outra realidade, além de eu estar ali sem comer, eu saio disso.
Então, estar em jejum é estar em jejum. Estar em Cristo é a mesma realidade. Se eu estou em Cristo, então eu não estou em pecado. Então eu não estou em idolatria. Então eu não estou em outra realidade. Então o que é estar em Cristo? É eu estar totalmente entregue à vontade de Jesus. Eu estar 100% íntegro naquela realidade. Ou seja, vamos supor que eu penso assim, pô, não estou conseguindo vencer o pecado, tenho orado, mas não tenho conseguido vencer. Poxa, mas você passa no Instagram 3, 4 horas por dia e você ora 10 minutos. Então como é que eu posso dizer que eu estou em Cristo? Eu não estou em Cristo, eu estou em Instagram, eu estou em TikTok, eu estou em séries de TV, eu não estou em Cristo. Agora, substitui isso. Pô, mas é difícil pra caramba, você não quer vencer o pecado? Substitui. Fica 10 minutos no Instagram e 4 horas por dia orando. Impossível você não abandonar um pecado. Isso não significa que a gente não vai pecar mais durante a vida. Sim. Mas aquele pecado que tem te perturbado, que você não tá conseguindo, que a gente chama de pecado de estimação, que eu acho que isso não existe, mas a gente chama de pecado de estimação, esse pecado vai sair da sua vida. Porque você trocou, agora você tá em Cristo, andando no Espírito. De maneira nenhuma a gente vai satisfazer os desejos da carne. Não tem como, é uma escolha, cara. Esdras, é uma escolha. Tá em mim. Deus já fez tudo o que precisava para que eu vencesse esse pecado. Agora é escolha da minha parte. Eu tenho que escolher. Se eu tô pecando, é porque eu quero. A gente precisa entender esse negócio. Todo pecado eu cometo porque eu quero. Se eu não quiser pecar, eu não vou cometer. Isso é a liberdade em Jesus. Por isso que Cristo, Paulo fala que a gente é livre. Por quê? Porque a gente tem essa escolha. Se eu não quiser pecar, eu não vou. Então por que eu tô pecando ainda? Porque eu quero. Eu não aprendi a deixar de querer. Eu só vou aprender quando eu entender que eu devo andar no Espírito. O que você falou sobre estar totalmente imerso ali, né? Estar em Cristo, eu acho muito interessante. Até quando, naquele lado no Antigo Testamento, Ezequiel 47, que fala sobre o rio, que sai do trono. Aí ele entrou, aí a água batia no tornozelo. Aí depois ele entrou, a água batia no joelho. Depois ele foi totalmente imerso. Essa questão de tu estar totalmente imerso. Sim. Você cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo cheio de você. Entende? Tipo, é essa interatividade, essa complacência, esse troço junto. Então, sobre lutar com a força do próprio braço, eu acho que também as pessoas podem pensar assim, não, então eu vou excluir o Instagram. Só que se a pessoa excluir o Instagram, exclui todas as redes sociais. Eu já conheci pessoas que não tinham nenhuma rede social, nenhuma, só o WhatsApp, muito mal. Agora, há pouco tempo, 5 anos atrás, 6 anos atrás, as pessoas não tinham nenhuma rede social. Só que isso não vai fazer com que ela deixe de pecar, se ela não estiver orando. Entende o que eu tô querendo dizer? Sim. Porque ela ainda tá tentando controlar pela força do próprio braço. Porque, irmão, você pode passar 6 horas no Instagram, mas se tu passar 10 horas orando, tu vai ficar no Instagram e não vai tá preso a essa questão do pecado. Então não é o tempo de Instagram. Não. É o tempo de oração. Exato. Que tu faz. Porque tu pode ficar também 0 Instagram e 0 oração. Tu vai pecar da mesma forma. É verdade. E tu vai pecar da mesma forma. Porque é justamente isso. É não confiar em você. É ter essa questão do Espírito Santo. Fazer a tua parte, mas também tá ali junto com Deus. Com certeza. Se submetendo às vontades dele. E cara, nada mais importa se não for oração. É verdade. Porque se tu tem pouca oração, irmão, tu vai cair. Quantas vezes na nossa vida, né, que é uma vida que alterna, né, ali o teu nível, né, de interação, tu sempre procura buscar o Senhor, mas eu tenho certeza que em fases da tua vida tu orou pouco e tu se tornou mais exposto. A pregação de domingo à noite da Elaine, que foi até já veio aqui no podcast, ela falou sobre os muros, né, ali quando Neemias vai reconstruir. Aí ela fala que o diabo não quer destruir o templo. Ele quer destruir os muros, que são as proteções, né? E qual é a nossa proteção? Qual é o nosso muro que nos protege, que protege o templo do Espírito Santo, que somos nós? É a oração, pô. Então, se a pessoa, às vezes, passa 1 minuto no dia orando. E não precisa necessariamente fazer uma oração, entre aspas, formal, na minha opinião, né? Se ajoelhar aqui, Senhor nosso Deus. Só o fato de você estar em espírito de oração ali, tu tá... quando eu tô dirigindo, eu falo muito com Deus dirigindo. Então, eu tô dirigindo, eu fico sempre pensando, falando com Ele, pedindo pelas pessoas que pediram oração. Então, assim, é orar o tempo todo, igual a gente fez na cafeteria. Tá? Todo tempo a gente ora, né? No final do podcast aqui a gente vai orar. Então, orar o tempo todo para que você tenha justamente essa interatividade e esteja completa ali do Espírito Santo. Sim. E Tiago 5,16 até fala aquilo que a gente já rascunhou aqui um pouco antes, né? Sobre a confissão, prestação dos pecados ali, né? Prestação de conta e cura, né? Confessar os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Por que caminhar sozinho torna a luta contra o pecado mais difícil, na sua opinião? Então, por que as pessoas às vezes se isolam
e isso se torna mais difícil ainda. O pecado, ele chama a gente pra isso, né? Para o isolamento. A primeira coisa que o pecado faz, a primeira consequência do pecado é te afastar de Deus. Você peca e você não quer orar porque você sente vergonha, você não quer estar perto e tudo mais. Então você sente assim. Então a primeira coisa que o pecado faz é isso. Por que a confissão, então, é tão importante? Por que ela nos ajuda? Porque quando nós confessamos, nós reconhecemos quem nós somos. E sempre que eu não reconheço quem eu sou, dificilmente eu vou dar a glória devida a Deus, que é quem vai me possibilitar me livrar do pecado. Então veja que é uma grande engrenagem. Eu confesso, por confessar, eu reconheço quão pecador eu sou, por reconhecer quão pecador eu sou, eu entendo que preciso de Deus. E por entender que eu preciso de Deus, eu vou buscar, isso vai me ajudar a me livrar de um pecado. Então é uma coisa assim, longa. Por isso eu preciso confessar. E confessar a Deus para reconhecer a graça e misericórdia dele e confessar aos outros, como você está comentando. Por quê? Porque ali eu posso ver nos olhos de alguém que está olhando para mim, com muito mais tangibilidade, o quão pecador eu sou. Eu vou falar pro meu amigo, né? Tô comentando o Ryan aqui, e às vezes eu peco alguma coisa e vou e confesso pro Ryan. E aí o Ryan não vai olhar pra mim e falar, pô, tá tudo bem. Não, ele vai falar, pô, tu deu mole, né? É o ferro que afia o ferro, Exatamente, pô, você errou, tal. Por que você fez isso? Pô, de novo, tá? Não sei o quê. Então o cara, poxa, vai me massacrar ali, positivamente. Sim, sim. Isso vai me fazer lembrar quem eu sou. E aí gera toda essa consequência. Eu lembro de Natan e Davi. Foi. Vai lá, Natan e Davi é muito... foi pedreira. É o exemplo consubstanciado disso que tu tá falando. Natan chega, conta aquela história pra Davi, ele merece morrer. Aí esse cara é você. Tu podia ter todas as mulheres que você quisesse, mas tu quis a mulher que não é tua. Então, assim, é isso. É pra isso que serve o teu irmão em Cristo, né? Pra te jogar no caminho. É o ferro mesmo, afiando o ferro ali, raspando um com o outro, né? Então, é muito importante que andemos em comunidade. Por isso que não existe, na minha opinião, também Cristo em casa, né? O cara que é desigrejado. Não, eu cultuo, né? Eu acredito em Cristo, acredito em Deus, eu cultuo, mas assisto vídeo aqui no YouTube, tá safo, não preciso de comunhão. Qual é a tua perspectiva sobre isso? Quando alguém chega pra você e fala assim, não, eu sou cristão, sou convertido, mas eu não gosto de igreja. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. O cara que ele se diz cristão, mas ele não frequenta uma igreja, rapaz, ele não entendeu o evangelho, porque o evangelho é um evangelho de comunidade. O reino de Deus é um reino de amigos. Então não faz nenhum sentido. O próprio Cristo, ele vai dizer, né? Aquele que diz me amar, mas não ama meu irmão, ele não me ama, porque ele não entendeu. Então essa é a lógica. Essas pessoas vão dizer, eu só tenho que amar o próximo. Não, mas quem ama, anda junto em comunidade. Então tá junto com aquela galera é tá junto com Cristo também. Porque, como a própria Bíblia vai dizer, a igreja é o corpo de Cristo. A vida é para ser vivida em comunidade. Se eu me isolo disso, então eu não estou vivendo em Cristo. Cara, a pessoa que se diz cristã, e eu penso assim, a pessoa que se diz cristã, mas não frequenta, por livre e espontânea vontade, às vezes não tem igreja onde ela mora, mas ela não quer frequentar, porque a igreja é errada, não sei o quê, as pessoas fazem isso, não sei o quê. Ela não entendeu o evangelho, pô. Isso que ela tá acreditando não é o evangelho da Bíblia, é algum outro que inventaram. Porque o evangelho da Bíblia, necessariamente, ele passa por estar em comunidade. Uma vez eu conversando com um rapaz que era muito atuante na igreja, louvava e pregava ali tudo, hoje ele tá desviado. Aí ele vem com essa desculpinha aí, né? Não, acredito em Deus, acredito em Jesus, sou salvo, mas eu não vivo em comunidade. Aí, porque pastor, porque fulano, porque diácono, não sei o quê, só tem gente falsa lá e tal. Só que ele é flamenguista doente. Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, qual é o nível de criminalidade dentro da torcida do Flamengo? Quando tu vai num jogo, tipo de agressões, já assim, o Flamengo, Botafogo, Vasco, né? Tu vai no estádio. Aí eu falei assim, cara, e tu não deixa de ser flamenguista por causa das pessoas. Porque tu tá por causa da instituição Flamengo. Tu torce pro Flamengo, tu não torce pros torcedores. Sim. Então o cara pode fazer o que quiser. Isso não vai envergonhar e não vai manchar aquilo que tu sente pelo teu time. Como que tu continua torcendo pro Flamengo, tendo todas as pessoas erradas, e tu não vai pra igreja com essa justificativa? É a mesma coisa, não tá na igreja por causa do homem, tá na igreja por causa de Cristo, por causa da comunidade. São um monte de pessoas falhas. Uma vez eu ouvi falar de uma igreja que falava assim, tinha uma faixa dizendo assim, proibido pessoas perfeitas. É só a gente, somos nós mesmos, tentando melhorar e buscar a santificação cada vez mais, né? E aí a gente sabe que santidade é um processo, né? Não é uma perfeição. Filipenses 1:6 diz assim, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Para quem cai, se frustra e pensa em desistir, qual é a mensagem que você deixaria sobre a graça e o crescimento ali na santificação? Tipo assim,
Todos nós já pecamos uma vez na vida, né? E continuamos pecando, né? Pecamos todos os dias. Mas tem hora que tu olha assim e tu fala assim, cara, eu não mereço. É melhor mesmo me afastar, é melhor eu não estar na igreja, porque quem sou eu para pregar o evangelho? Quem sou eu, né? Depois que fiz tudo isso. Então, por exemplo, no projeto Radical, né? A gente tem contato com pessoas ali que tem um encontro verdadeiro com Cristo, mas pessoas que cometeram crimes. Como é que você orienta uma pessoa dessa? De que depois que ela fez tudo que de ruim na vida e agora ela vai se converter? Sim. Eu acho que a gente tem muito uma mentalidade de que depende de mim, depende da minha capacidade. E é essa mentalidade que vai gerar esse tipo de sentimento. De tipo, poxa, eu não mereço, eu não sou uma pessoa correta, não é justo isso. E não é, entendeu? Só que quando eu falo isso e por causa disso eu me afasto, isso prova que há uma mentalidade em mim de que eu preciso ser alguém melhor para poder receber aquilo. E nós não recebemos porque nós somos pessoas melhores. Nós recebemos por pura graça e misericórdia de Deus. E é depois que recebemos que nós vamos nos tornar pessoas melhores. Então eu não me limpo para chegar a Deus, é Deus que me limpa. Toda vez que eu peco, Esdras, eu erro, poxa, um pecado assim maior, vamos dizer assim, eu peco e tal, e eu reconheço aquilo, o que vem na minha mente é: Deus é maravilhoso demais, Deus é bondoso demais. E às vezes eu até penso assim, Deus é real, porque não tem como eu cair nesse pecado, enfrentar tudo isso e, poxa, Deus não existir para conduzir e me livrar e me limpar aqui. Então, eu acho que essa mentalidade, se alguém tem caído, sabe, pecado demais, né? No caso, você que tá ouvindo a gente aqui, se tem, poxa, você peca e sente que não consegue se limpar, não consegue se livrar disso, que é demais, né? Vamos dizer assim, que é muito pecador, que não tem saída. Não é sobre a sua capacidade. Não é sobre o quanto você acerta ou sobre o quanto você erra, mas é sobre a misericórdia que Deus tem para livrar até o pior dos pecadores. Inclusive, eu acredito que é por isso que Deus chama para escrever a maior parte dos livros do Novo Testamento o apóstolo Paulo. Que eu acho que é difícil achar alguém mais pecador, assim, no sentido prático da coisa do que ele. Então, o cara matou um monte de gente por prazer, sabe? E gente do próprio evangelho que agora tá junto com ele. Com ele. Poxa, o Estevão, primeiro mártir que a gente vê, um cara falando do evangelho, Paulo tá lá consentindo, a Bíblia diz consentindo com a morte dele. E aí vem esse cara, Deus restaura esse cara, sabe? E traz pro lado dele. Talvez para mostrar pra gente que não é sobre o quanto eu fiz errado, mas é sobre a misericórdia que ele tem. Então talvez seja uma mudança de mentalidade. Ao invés de você pecar e pensar assim, eu sou terrível mesmo e não tem chance pra mim, pense assim, eu sou terrível mesmo, mas mesmo assim a misericórdia de Deus se manifesta. E é uma relação, Yuri, você vai entender isso no futuro, de fato de pai para filho, né? Eu tenho uma filha de 2 anos, tenho um filho de 6 e uma filha de 2. Aí a minha filha de 2, eu fico falando assim, deixa eu dar um beijo nesse teu sovaco, deixa eu beijar teu sovaco e tal. Aí quando eu falo isso na frente da minha mãe, a avó dela, a minha mãe, olha, sovaco é muito feio, falando pra Agatha. Fala pro teu pai que é Axila o nome. Aí quando a Agatha tá na frente da minha mãe, aí eu falo assim, deixa eu dar um beijo no teu sovaco. Aí ela, não, papai, sovaco é feio, é axila. Mas em casa, aí ela, pai, beija meu sovaco. Falsa. Porque ela quer mostrar uma coisa pra minha mãe que em casa ela faz diferente. Sim. Falsa, mentirosa. Não é isso? Mas invejosa, egocêntrica, porque tudo que ela fala é minha boneca, meu não sei o quê. O que é isso? É o pecado. Que a semente adâmica. Eles que são tá nela. pecadorzinhos, né, mano? Exatamente. Olha só, eu tenho que conduzir ela pro caminho, né? Mostrar ela pro caminho. Mas olha só, entenda, não é esses erros que deixa de fazer com que eu ame ela. Porque não é sobre ela, é sobre mim. É sobre o meu amor para o meu filho, entende? Ela pode fazer o que ela quiser, eu vou continuar amando ela. Ela é minha filha, entendeu? E vou continuar orientando, corrigindo, ainda que ela seja mentirosa, com 2 anos de idade, ainda que ela seja falsa, porque ela tem a semente adâmica ali nela. Eu preciso orientar ela a não ser assim. Então, assim, é a mesma coisa nós como Deus, nós como filhos de Deus. Não é pelos nossos pecados, não é por nós, porque não merece. A Agatha não merece nada. Sim. Eu pago uma escola de R$2.800 pra ela sem ela merecer, pô. Mas porque eu a amo. É a mesma coisa o Deus conosco. A gente não merece estar vivo. A gente não merece, porque não é sobre nós, não é sobre nossas forças, não é sobre a nossa força de vontade, a nossa vontade. É sobre o amor de Deus na nossa vida. Tu concorda? É verdade. Não, concordo plenamente. Yuri, pra quem se interessou muito por esse assunto e gostou da explanação aqui, quer saber mais sobre você,
Fala pra gente que aquele produto que você tem sobre cosmovisão, quer aprender mais sobre Bíblia, quer estudar mais teologia. Como é que a pessoa faz pra te acessar, pra saber do teu conteúdo? Eu tenho uma plataforma de teologia, a gente tem uma comunidade, então tem grupos no WhatsApp, a gente conversa teologia lá, tem clube do livro, tem encontros quinzenais pra gente falar de teologia ali ao vivo comigo, você pode tirar as dúvidas ali ao vivo. E dentro dessa comunidade a gente tem uma plataforma, então lá dentro tem cursos sobre teologia, sobre como estudar a Bíblia, sobre relacionamento com Deus. E a gente está desenvolvendo, lançando agora um curso de teologia que eu chamo de A História de Deus, que é onde a gente vai trabalhando, tratando sobre a forma como Deus escreve a Bíblia, porque é assim que eu defino a Bíblia, é Deus contando uma história. Então a gente pega ali de Gênesis e vai até Apocalipse, enquanto a gente trabalha teologia. Então para quem que é esse curso? Esse curso, ele não é para pastor formado, não. Ele é curso para pessoas que têm interesse em estudar, mas que talvez pensem assim, poxa, mas é meio complicado, né? É muito difícil, teologia é muito difícil, teologia é coisa para pastor, eu não vou pregar nem nada, eu só queria conhecer e tudo mais. Então esse é um curso para todo tipo de pessoa, para que qualquer pessoa possa entender. Então a gente conversa de maneira simplificada para que as pessoas consigam entender. A gente traz coisas realmente profundas. Por exemplo, primeiro assunto do curso é a Trindade. A gente já começa falando de Trindade. Logo De cara. Só que é tão simplificado que as pessoas falam, poxa, era algo que assim, eu parecia tão difícil e eu consegui entender. Então, o maior feedback que a gente tem, Esdras, é esse. Muito fácil de entender. Muito simples de entender, porque é pra ser isso. Legal. Então, qual é a ideia da comunidade que a gente chama de Cosmos com K? Significa mundo, tá? É um mundo de teologia. Qual é a grande proposta? É pegar coisas realmente profundas, que estão na mesa dos grandes teólogos, e trazer aqui pra mesa do podcast, pra mesa do ordinário, pro café que a gente toma de manhã. Então, é pra que todas as pessoas consigam entender teologia. Então, qualquer pessoa que tiver interesse, só ir lá no meu Instagram, mandar uma mensagem, o link também tá lá na bio. Show. Vou deixar aqui então na descrição desse vídeo, vou deixar o link da plataforma, deixar também teu contato e o teu Instagram. Fala teu Instagram de novo aqui pro pessoal. Meu Instagram é Tavares Cosmos, tá? Com a letra K. Tavares Cosmos com K. Perfeito. E deixa eu te perguntar, pra te levar também pra pregar nas igrejas, as pessoas querem uma explanação tua lá, uma ministração, como é que faz também? Pode entrar em contato contigo aqui, vai deixar o WhatsApp? Tem uma agendinha já preparadinha, mas é melhor entrar em contato pelo WhatsApp. Esse mesmo número serve pra isso. Beleza? Tá, então a gente vai deixar tudo aqui na descrição. Obrigado. Pra resumir isso tudo, última frase, pra estar escrito na tua lápide, para perpetuar aí para o resto da vida, para que as pessoas daqui a... Igual hoje a gente lê cartas de um prisioneiro, né? Paulo escreveu há 2000 anos e a gente lê até hoje. Se pudesse perpetuar uma frase tua, um pensamento seu para mais 2000 anos para frente, o que tu falaria? Eu tenho alguns, mas hoje eu tenho focado mais em um só. Que eu tenho repetido essa frase aqui. Corpo na terra, mas mente no céu. A ideia de eu viver aqui, de eu trabalhar aqui, de eu servir aqui, de eu vir para esse podcast trocar ideia contigo, tomar aquele café maneiro de manhã, mas pensando na eternidade. E eu falo isso por quê? Porque eu vejo que muitas pessoas acreditam que essa vida de espiritualidade, ela tá reclusa ao pastor, ao músico, ao clérigo, né? Uma forma mais genérica de falar. Tanto que às vezes eu recebo perguntas lá nas caixinhas do Instagram e a galera pergunta coisas do tipo, como que eu faço para me entregar mais a Deus, sendo que eu trabalho, sei lá, de motoboy, que eu trabalho de peão, sendo que eu sou médico, não sei. Como que eu faço para me entregar? Por quê? Porque a galera acha que se entregar mais a Deus é estar dentro da igreja pregando, cantando. E não, isso é o nosso ministério. Sim. Mas eu posso ser um grande motoboy para a glória de Deus. Como? Eu sendo justo, eu não roubando pedido, eu indo entregando tudo direitinho, eu chegando lá, poxa, falando boa noite e tal, Jesus te abençoe, e já é suficiente. Se eu fizer meu trabalho corretamente, eu estou adorando a Deus. Por quê? Porque minha mente está no céu. Então eu vivo aqui com o corpo na terra, mas com a mente no céu. Colossenses 3, se não me engano, que Paulo fala lá das orientações lá, até para os escravos, né? Sirva seu Senhor como o Senhor do céu, né? Pode chegar mais cedo, faça tudo o que tiver que fazer. Muito bom, muito bom. Isso aí. E você que assistiu o podcast até aqui, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo para que o YouTube entenda que esse episódio é importante. E se você também quiser aprender mais sobre educação financeira à luz da Bíblia, vou deixar aqui na descrição também o link do Impulso Essencial. Quem entra pelo YouTube tem um desconto especial ali. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Até.